formação do imóvel às necessidades de seus moradores. Trata-se de um meio de promoção de ambientes seguros, higiênicos e saudáveis, que contribuem diretamente para a qualidade de vida da população hipossuficiente. Por conseguinte, é dever da União e dos municípios, cada qual, de acordo com suas respectivas competências e atribuições, atuar para a concretização de tal direito. Então, para compor a mesa, eu convido o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, o senhor Eliomar Venâncio, a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, a senhora Luciane Veiga, a representante da Defensoria Pública, a senhora Marina Dalcomo, o representante da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo, coronel Marcelo Giuseppe, a representante da Prefeitura Municipal de Vitória, arquiteta e urbanista, a senhora Ana Cláudia Peinot, corrigindo, o coronel representando Vila Velha, a vereadora do município de Vitória, a senhora Carla Coser, a representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a senhora Lohana Bernardes Bastos, o secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal da Serra, o senhor Cláudio De Nicoli, o secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz, o senhor Rafael Borgo, o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Linhares, Rodrigo Damiani, o representante da ONG 118, a arquiteta e urbanista Yolanda Faustini, e eu registro a presença dos conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, a Priscila Seolim. Não sei se chegaram outros conselheiros. Se chegarem, por favor, comunique que eu anuncio a presença de vocês. Quero registrar a presença do subsecretário de Controle Urbano e Habitação, Flávio Harduim, da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Representante da Prefeitura Municipal, registrar a presença também da representante da Prefeitura Municipal de Coporanga, a arquiteta Geisa Coleta. Registrar a presença da representante do IAB do Espírito Santo, a arquiteta e urbanista Elza Pinto. E convido nesse momento o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, o senhor Eliomar, para a abertura oficial deste seminário. Boa tarde, pessoal. A gente está se organizando aqui porque, graças a Deus, é bastante gente para participar aqui desse nosso evento aqui hoje, pessoas que são da área que nós convidamos, né? Ouve todo mundo aí, gente? Todos acomodados. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Vocês não sabem como nós estamos felizes em poder estar aqui organizando esse evento, né? Eu agradeço aos nossos colaboradores do Conselho, aos conselheiros também e principalmente a vocês, os nossos convidados que aqui estão, né? Lembrando que assim, esse nosso seminário, né, de habitação, ele já vem sendo plantado do Conselho de Arquitetura há alguns anos, né? O nosso conselho ele ainda é novinho, ele está com 10, 11 anos, né, praticamente de fundação, mas ele traz no seu DNA justamente essa questão de moradia, da preocupação que nós arquitetos e arquitetas temos
com a moradia, principalmente das pessoas menos favorecidas, né? E com isso eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui alguma coisa que o Conselho tem feito, né, efetivamente aqui no Espírito Santo, mas a gente vê que esse movimento, graças a Deus, ele é nacional. A gente tem o CalBR que capitania algumas ações também, e a gente manda algumas demandas também para o Conselho do nosso CalBR. E a ideia aqui hoje, gente, é uma dinâmica bem legal que nós planejamos aí bastante, de a gente botar na mesa aqui, aí nas cadeiras também, não só quem realmente está à frente, né, que há muitos anos batalha para essa questão de moradias, né, do ATIS, né, Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social, que já tem uma fila longa aí nessa estrada, e às vezes sozinho, né, trabalhando com relação a isso. Existem algumas ONGs que vão poder se apresentar aqui hoje, como também a academia, né, a gente trouxe também aqui alguns professores que têm isso também, que assim, já trazem isso na faculdade, já vão trabalhando isso daí. Temos aqui instituições, representantes das prefeituras aqui da Grande Vitória, do interior do estado, que nos deixam assim, muito, muito felizes de estarem aqui com a gente nesse seminário. Profissionais da área, né, arquitetas e arquitetos. A gente tem a felicidade de ter aqui a pessoa que já também da luta, né, de moradia popular, que a gente vai pedir para ela falar aqui alguma coisa para a gente, para trazer também esse informe, né, de tudo isso daí. Então, o grande objetivo, pessoal, desse evento aqui, que a gente espera que ele se repita, né, se replique também nos municípios aqui no nosso estado, todos os anos, para a gente ganhar esse corpo, esse movimento, em cima de uma lei de assistência técnica que já existe aí há uns 15 anos, e ela ainda não ganhou muito corpo, justamente por isso, porque a gente está precisando de conversar, horizontalizar as informações sobre o que é possível fazer em ação de ATIS, né? E daí a gente poder transformar isso em política pública, né? A gente vai ter a oportunidade aqui hoje de ouvir a prefeita do município do Paraná, né, que está sendo uma referência nacional, né, a Karine Fayad. Ela já está aqui em Vitória, vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, vai fazer uma palestra, mostrar o case de sucesso dela. É uma arquiteta, colega nossa, foi eleita prefeita e ela está implementando algumas ações, está mostrando quais são os instrumentos, né? A grande dificuldade, às vezes, dos gestores é exatamente essa questão do instrumento para poder transformar essa realidade. Então, vamos procurar aqui trocar algumas informações, né? A gente vê a presença de muitos estudantes também aqui, que nos dá uma alegria muito grande, porque isso já vem no DNA da arquitetura, já desde a faculdade, né? Trazendo isso daí. A gente tem aquela coisa de que as pessoas às vezes acham que nós, arquitetos, só trabalhamos para os mais favorecidos, né? Isso não é verdade. A nossa gama de conhecimento, de trabalho, de luta, ela atinge todas as classes sociais, né? Mas justamente os mais desfavorecidos é que precisam mais da nossa ajuda. E aí, como eu falei, a gente tem aqui representantes de prefeituras, que eu vou passar a palavra aqui para eles falarem, se apresentarem um pouquinho, para vocês verem as pessoas que estão aqui. E aí a gente vai ver o que cada um pode se ajudar. Aqui a ideia é que seja uma grande sinergia no dia de hoje. A gente encerrar, né, ideias, encerrar o que cada um pode contribuir, e aí a gente poder crescer nessa área, tá bom, pessoal? Eu vou limitar aqui minha palavra para a gente poder ouvir o pessoal aqui. A nossa dinâmica na sequência, nós vamos apresentar o que o Conselho tem feito esses anos, né? Isso não começou na minha gestão, começou na gestão anterior, da Liane de Stefani e outros conselheiros também, né? Então a gente está dando essa sequência, ganhamos corpo, né? E a gente espera que isso daí ganhe mais velocidade ainda. Eu vou passar a palavra aqui para a vice-presidente, a Luciane, para ela apresentar aqui algumas coisas também, e aí em sequência a gente bate um papo rapidinho. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui presentes, os nossos colegas arquitetos, estudantes, a todos da mesa. Na presença do Leomar, eu falo a todos, boa tarde. Acho que já foi dito assim, bem um pouco de tudo que nós propusemos, né, enquanto Conselho de Arquitetura, não é uma fala minha, do Leomar, é uma fala do Conselho de Arquitetura do Espírito Santo, daquilo que a gente se propõe nessa tarde. Realmente
trazer para um lugar amplo de conversa todos esses atores que, de alguma forma ou outra, todos nós estamos trabalhando, alguns iniciando. Eu realmente estou entrando novamente no assunto, porque eu conheci, não Colônia Atis, mas habitação de interesse social nessa prefeitura, quando eu estagiei no Projeto Terra. Então, eu fui uma estagiária desse projeto e me ensinou muito, aprendi muito com isso. E hoje a gente vê o trabalho de outros colegas. Eu estava aqui, o Leomar, falando e pensando em algo assim que poderia exemplificar o que eu acredito que seja esse tempo nosso aqui. É como se fossem várias engrenagens, cada uma tem um trabalho, trabalham juntas em ciclos e processos diferentes. Então, nessa tarde, nós colheremos frutos que já foram plantados, prepararemos a terra para os novos que estão chegando, novas sementes serão plantadas, algumas adubadas, cada um num processo onde a gente quer levar isso para frente, para que mostrar que é possível fazer Atis, que é possível fazer a possibilidade, os recursos, e esse momento aqui ele é muito saudável para essa discussão. Eu espero que no final do dia, todos nós que estamos aqui, de alguma maneira ou outra, a gente saia mais interessado por esse assunto, mais apaixonado por esse assunto, porque ele não é só uma questão política, uma questão de gestão. A habitação de interesse social, ela precisa ser uma política de governo, uma política do conselho, é uma necessidade, é uma realidade. A gente não pode virar as costas para aquilo que acontece para mais de 50% da população brasileira, que é a falta de salubridade, é a falta de condição digna de morar, porque o morar com dignidade, ele vai muito além de só ter uma casa. Ele é uma questão de saúde pública. Nós sabemos, como arquitetos, que os espaços influenciam nas pessoas, adoecem, e essa foi até uma fala da nossa presidente, Nádia, num artigo que ela publicou há 2 dias, falando que a arquitetura também é saúde, na defesa do arquiteto dentro das ações sociais de saúde do Sul para promover a qualidade de vida. Então, eu vou compartilhar falas, que todos aqui têm algo para acrescentar, será uma tarde muito rica. Passo a palavra para o Coronel José. Gente, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Leomar, agradecer pelo convite da Defesa Civil estar participando desse debate, cumprimentar os companheiros de Vila Velha que trabalham lá conosco. E onde entra a Defesa Civil nesse contexto? Nesse contexto que já foi lido e explicado do déficit de habitação, mas que quando acontece um desastre natural, isso agrava um pouco mais, porque as pessoas que estão nas áreas vulneráveis, nos setores de risco, que sofrem e acabam perdendo a sua moradia na maioria das vezes. E isso vai impactando na questão da habitação como um todo. A Defesa Civil, e aqui rapidamente, tem uma lei federal, Lei 12.608, ela é posterior à lei que o presidente citou aqui, que está tratando das habitações, que estabelece a política nacional. Trata muito das questões das ações de defesa civil, de prevenção, de preparação, de resposta e de recuperação pós-desastre. No Estado, existe uma lei que também regula o sistema estadual, aqui no Espírito Santo é a Lei Complementar 694, e em cada município tem o seu órgão de defesa civil. Em Vila Velha é uma subsecretaria ligada à Secretaria de Governo, que trata essas questões. Em Vitória, se eu não me engano, é uma coordenadoria, não sei se está ligada ao vice-prefeito, eu não me recordo aqui, mas cada município tem a sua defesa civil. E por que a defesa civil do município é importante? É porque é lá que acontece o desastre, é no município que acontece o desastre. Então, as ações e o fortalecimento das defesas civis municipais é fundamental para que a gente possa, primeiro, fazer o atendimento no caso de desastre, mas fundamentalmente trabalhar com prevenção. Prevenção. As pessoas têm uma visão, eu me permito aqui dizer um pouco equivocada,
que a Defesa Civil é um órgão só que aparece na hora que acontece o desastre, só na hora que aparece que tem chuva ou que tem algum escorregamento de massa. Mas não, a Defesa Civil ela trabalha o ano todo fortemente na prevenção, para que o desastre, se acontecer, seja minimizado com as ações preventivas. E eu aqui não me estendendo muito, mas só para colocar essa questão de números, Vila Velha possui um plano municipal de redução de risco geológico. Vila Velha tem 92 bairros e em 23 bairros existem setores de risco geológico. Nós temos 660 moradias aproximadamente, com 1.430 pessoas residindo nessas moradias. Então, nós temos esse mapeamento, temos acompanhado, aquelas que a gente precisa remover são encaminhadas para o auxílio moradia temporário. Vila Velha não tem aluguel social, e aí só fazer uma menção à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá existe uma coordenação de política habitacional, então a Defesa Civil, quando identifica, encontra algum caso que tenha que sair de casa ou ser removido por causa do desastre, prepara o processo e é encaminhado então à Secretaria de Desenvolvimento Urbano a coordenação de políticas habitacionais para que faça então esse benefício, essa ajuda do auxílio e seja posteriormente encaminhada ou conduzida para algum programa habitacional e a gente resolver essa questão. Então, em rápidas palavras é isso, muito feliz, presidente, com o convite, poder participar e contribuir com esse tema. Ei, gente, boa tarde. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Cal, pelo convite. Obrigada, presidente. Saudar todos da mesa, em nome de você e da nossa vice. Saudar os alunos que estão aqui presentes. Eu sou Carla Coser, atualmente vereadora aqui na cidade de Vitória. E agradecer a Priscila também, que me fez esse convite. Discutir o urbanismo na cidade faz parte de um dos eixos do nosso mandato, que é a construção de uma cidade mais humana. Eu tenho a sorte de ter escolhido para a minha equipe uma arquiteta urbanista, que é a Natália, que nos ajuda muito na construção dessas políticas públicas. Então, de pronto, eu já deixo o nosso mandato à disposição de vocês. As duas legislações mais importantes que regem essa questão aqui no município de Vitória, a legislação nacional do presidente Lula e a legislação municipal de 2007, da época da gestão do ex-prefeito João Coser. E a gente acredita que isso é fundamental. Quando a gente discute a ocupação da cidade em si, a gente entende que muitas coisas poderiam ser resolvidas com a TIS. E foi um termo que eu aprendi há pouco tempo, porque não sou da área, sou advogada de formação. Mas quando a gente teve contato no fórum bem maior, com os meninos do Território do Bem, da 11.8, e a gente discutia com as lideranças comunitárias como pequenas alterações de escadarias, de abertura de janelas, de construção, transformariam absolutamente a vida daquelas comunidades, a gente teve ainda mais certeza que o poder público, dentro da prefeitura ou na Câmara de Vereadores de Vitória, a gente tem uma responsabilidade nessa construção também. É função do poder público promover essa política, porque a gente sabe que a arquitetura ainda é vista por algumas pessoas como luxo. Muita gente não acha que é importante, ou muito mais pessoas não têm condição, de fato, acreditam que não pode pagar por um profissional nesse sentido. Então, a gente precisa construir essas experiências que aliam a assistência técnica, mutirões comunitários que alcançam essa entrega habitacional. Aqui na cidade de Vitória, por exemplo, a gente tem um lamento muito grande. O projeto Terra foi descontinuado. Ele começou com uma iniciativa de Vitor Buais, foi qualificado pelo Luiz Paulo, foi qualificado pelo João Coser, mas desde a gestão do Luciano Rezende, ele sofreu diversos desmontes, digamos assim. E aí eu faço a cobrança para a nossa representante aqui da Prefeitura Municipal de Vitória, porque nós precisamos do Terra. O Terra foi fundamental para muitas pessoas, e ele é uma política que necessita dessa continuidade. Então, a gente discute conflitos fundiários e a Prefeitura tem feito uma atitude que nós acreditamos que é importante, que é a regularização fundiária, porque a gente sabe que a grande parte das casas na periferia foram de ocupações, então elas não têm nem a escrituração, mas só a garantia da escritura não soluciona vários outros problemas que a gente tem. Nesse sentido, a gente tem cobrado algumas ações. A Prefeitura de Vitória trouxe algumas iniciativas de discussão do PDU e tudo, mas muito voltadas para a área mais
abastada da cidade. Na semana passada, por exemplo, a gente votou o aumento do gabarito na área nobre, mas não teve nenhuma política de retorno para a parte da cidade que mais precisa. Por exemplo, a TIS e a habitação de interesse social. Quais são as estratégias compensadoras? Quando a gente votou o retrofit no centro de Vitória, o nosso mandato tentou fazer uma emenda para que garantisse que as empreiteiras que fossem contempladas, ou enfim, os particulares, garantissem pelo menos 15% desses prédios que poderão ser comprados para habitação de interesse social. A nossa emenda não foi aceita e a prefeitura não se preocupou em fazer isso. É óbvio que a gente tem que fomentar, mas esse contraponto para quem está mais precisando ainda não tem chegado no alcance que a gente precisa. Então, a nossa perspectiva aqui é, obviamente, de fortalecer o movimento que o CAL está fazendo, de colocar um mandato à disposição, de fazer essas cobranças públicas a todas as prefeituras aqui representadas, porque é uma questão que ainda precisa ser melhor desenvolvida. E acreditando que essa ação articulada entre os poderes, entre a universidade, as universidades que estão aqui representadas, que é uma falha às vezes, né? O poder público temos os técnicos que são fundamentais, os servidores, mas ouvir a universidade, ouvir o que está sendo pensado, o que está sendo construído, e todos esses projetos é fundamental para que a gente traga mais soluções para a cidade de Vitória. Então, deixo o nosso mandato à disposição, a gente aceita sugestões de legislação. Uma coisa que a Natália sempre fala é que a nossa legislação ainda é de 2007. A gente tem muito orgulho dessa legislação, mas acredito que já tem muitas coisas que poderiam ser adequadas. Então, a gente cobra aí a Defensoria Pública, participamos aqui das questões com as ocupações que aconteceram, as famílias que moraram aqui na frente da cidade, cobrança de além do aluguel social, do auxílio moradia, todas essas questões. Então, as cobranças que nós recebemos enquanto mandatários é que a política de habitação precisa ser fortalecida e, por isso, parabéns pela organização desse evento. A gente está à disposição. Parabéns, Cal. O carregador solar está aqui. Obrigado, boa tarde. Eu sou o Cláudio Denico, o carregador do celular está aqui, você sabe? Da Serra. No CAL. Somente que cumprimentar aqui em nome da mesa aqui, o nosso presidente Leomar. Não, só para saber se parabenizá-lo pelo excelente trabalho junto com a Luciane à frente do CAL. É fundamental. Você sabe onde está? Eu falo com ele para pegar lá. A parceria entre as instituições. Na Serra, eu vou destacar duas situações que a gente tem feito na Serra que tem sido muito importantes, dado muito resultado. Tá bom. Primeiro é a relação realmente com todos os conselhos de classe, com a academia, o CAL, o CREA, a OAB, e nós revisamos, para vocês terem uma ideia, a Roberta participou bastante disso, da revisão do PDM no nosso lar, mas nós saímos de 395 artigos, vereadora, para 71, foi a Câmara aprovou mês passado, 395 para 71 artigos, e garanto que é uma lei muito mais eficiente e eficaz, mas com a parceria de todas essas entidades, todas elas, o CAL, o CREA, o OAB participou, entidade de classe, ambientalistas, ciclistas, Polícia Federal, todo mundo participou. Então, enquanto se participa todo mundo, a gente consegue entregar para a sociedade uma lei concentrando do que ela exige, do que ela necessita, do que os municípios necessitam para se crescer de forma sustentável, né? E uma coisa importante aqui, destaco também, uma cidade mais uma vez de parabéns, quando traz a Câmara de Vereadores para a discussão. Porque eu participo de muitos eventos, Carla, onde está o prefeito ou está o secretário, e a Câmara de Vereadores não participa o vereador, e na realidade nós estamos num regime parlamentarista. A própria lei do PDM nós discutimos muito durante mais de 1 ano e meio, mas quem aprovou foram os vereadores. Então, você não chama para discussão, para o debate, para interlocução, você não consegue avançar. Então, você está de parabéns, que bom que a vereadora está aqui. Então, dessa forma a gente consegue avançar de forma unânime, né? Outra coisa que a gente tem feito é o seguinte, na Serra, que tem sido bastante legal, é a valorização do profissional. E aí eu afirmo para vocês, a arquiteta Maureen, que deve ser arquiteta, porque quando eu sou engenheiro, mas quando eu entrei na prefeitura, o meu CREA começou a valer mais do que o meu colega. Por quê? Porque lá a gente tem a mania no Brasil todo de corrigir os projetos. Aí eu sou um arquiteto, entrei com o projeto, aí o município vai lá e fala, não, está errado esse projeto seu aqui, você corrige aqui lá. Quer dizer, nosso CREA, nosso CAL vale mais do que os profissionais liberais aí. Isso é um erro e a gente abolimos isso na Prefeitura da Serra. Tanto é que todos os projetos são aprovados por autodeclaração, ou quando assinam uma RRT ou uma ART, um termo de compromisso,
compromisso, imediatamente seu projeto aprovado, em 15 dias a gente aprova um projeto na Serra, e lá como juntou a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, aí é a única cidade do país, Luciano, que a gente entrega num documento só a licença ambiental com a licença de obras, tudo na autodeclaração do engenheiro ou do arquiteto. E assim a gente faz nosso ofício, que é o de fiscalização. Isso tem desenvolvido bastante o município, nós temos crescido muito com isso, a Serra tem batido recorde de geração de emprego, do crescimento sustentável, com ali o meio ambiente com o desenvolvimento urbano, e é isso que a gente tem feito lá. E por último, nós temos convicção e ciência da importância dos trabalhos sociais num projeto desse tamanho para os municípios. Eu trabalhei na prefeitura de Cariacica, daqui a Joyce foi minha colega lá, e posso afirmar, tanto Serra como Cariacica, eu acho que menos que Vitória, aliás, mais do que Vitória, tá, Carla? Eu inseriria Vila Velha nesse projeto. Isso é muito mais importante para os municípios que não é a capital, onde nós temos uma classe menos favorecida, muito maior, e que se a gente estivesse dando o apoio necessário do poder público, em parceria com a academia, em parceria com os conselhos de classe, a gente conseguiria realmente ter um desenvolvimento urbano mais organizado e mais saudável, e mais salubre também. Então, assim, estou de parabéns pelo evento, eu espero que seja uma tarde muito profícua, e que a gente possa aprender bastante com o prefeito que vai chegar aqui, e é dessa forma que a gente vê, né? A gente vai aprendendo, vai pesquisando, vai estudando e vai aprimorando os trabalhos do nosso município. Então, muito obrigado, cumprimentando aqui meus dois colegas, Rafael aqui, Ricardo Linhares e Aracruz, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou o Rafael, sou secretário de Obras de Aracruz. Agradeço aqui o Eleomar e a diretoria do CAL, a qual o CAL, o conselho ao qual faço parte, que eu também sou arquiteto, e formei em 2007 na faculdade de Aracruz. Eu moro em Linhares, o Rodrigo está aqui, o secretário da minha cidade, mas eu trabalho em Aracruz hoje, e em 2007 nós conhecemos a lei da ATIS, e nós tínhamos lá recém-montado um escritório modelo de arquitetura dentro da faculdade para poder tentar fazer isso. Tentamos algumas parcerias com a prefeitura e naquela época não tivemos êxito. Formei em 2007, em 2008 voltei para a faculdade, tentei entusiasmar alguns estudantes para poder dar continuidade àquilo e não veio. Em 2021, quando nós assumimos a gestão junto com o prefeito, Eliomar nos fez uma visita e começamos a bater um papo sobre isso, e eu fico muito feliz em ver que hoje o CAL promove um evento desse para poder entusiasmar os estudantes, os profissionais, os escritórios de arquitetura, para poder fazer parcerias com as prefeituras, para poder estimular um projeto com um responsável técnico por esse projeto e pela execução da obra, porque não adianta ter responsável técnico só pela elaboração do projeto e você não acompanhar a execução da obra, que aí entra nosso coronel, colega da Defesa Civil, que nós trabalhamos na Secretaria de Obras, a gente trabalha em conjunto com a Defesa Civil do município de Aracruz, que quando nós temos algum desastre, é nas áreas menos favorecidas, são nas áreas de escanteios dos municípios, aos quais não tem visão de acalento para essas pessoas que moram ali, e são lá que tem problemas quando nós vamos fazer algumas obras, a exemplo do que nós estamos fazendo hoje em Aracruz, obras de infraestrutura urbana, de macrodrenagem, de esgotamento sanitário, coleta, tratamento de esgoto. Quando vai passar com as máquinas pesadas para poder fazer compactação de pavimento, compactação de base para poder receber a pavimentação, as obras que não tiveram assistência técnica, as obras que não tiveram um profissional para poder acompanhar aquela execução, são as obras que dão problema para o município. Apresentam fissuras, tem risco de colisão, tem que tirar as pessoas da casa para poder fazer a obra. A empresa que está executando a obra, às vezes, tem que fazer um reforço estrutural nessas obras para poder a família poder voltar com segurança para essa edificação. Então, a TIS é uma ferramenta muito importante para o município, qualquer município do Brasil, a TIS é muito importante. Não é fácil para o município poder absorver a assistência técnica para projetos. Nós somos arquitetos, sabemos que para poder fazer um projeto de arquitetura, tem que fazer visita em campo, levantamento, topografia, tudo mais para fazer um projeto.
e a prefeitura a maioria, acredito que a maioria das prefeituras com o efetivo de funcionários técnicos, né, que nós temos, nós não conseguimos absorver a demanda do município. Então, a ajuda do CAL para poder nos dar um norte de como trabalhar, acho que a parceria com faculdades é uma solução, né, com as instituições de ensino, para a gente poder ter os estudantes de arquitetura nos auxiliando e também aprendendo com essa função de elaborar projetos. Vamos conseguir ter edificações mais dignas para essas pessoas que moram nas regiões de baixa renda, regiões de baixa renda urbanizada e com edificações que respeitam o PDM, porque a gente tem um grande problema que são edificações que não respeitam o PDM, e aí você começa a ter atrito de vivência social entre essas pessoas. Então, a TIS, na minha opinião, é uma excelente ferramenta e que completa a cerejinha do bolo, para finalizar, com todo o processo de regularização fundiária, que é uma coisa que está na moda em todas as prefeituras, que a partir do momento que a pessoa ela recebe a escritura do imóvel dela, ela também pode receber um projeto de regularização imobiliária desse imóvel, para que esse imóvel possa estar adequado dentro do PDM do município, com a consultoria de um arquiteto, engenheiro, para poder fazer os reforços estruturais, que aí não vamos ter problemas, contenção de algumas encostas ou algumas coisas a mais. Diante disso, eu quero deixar aqui meu boa tarde a todos vocês, parabenizar o Eliomar, a Luciane, pelo esse evento, e conte conosco. Muito obrigado, parabéns a vocês, parabéns a todos que estão aqui presentes, muito importante. Obrigado, boa tarde. Tudo bem, pessoal, sendo bem breve, sou arquiteto de formação, mestrado em gestão de cidades, estou lá como secretário de desenvolvimento urbano de Linhares, tá? Então, te agradecer, muito feliz ver o CAL trabalhando, né? Passei pelo CREA, estamos aí há 13 anos já com o CAL, 12 anos com o CAL, fico muito feliz em ver o CAL trabalhar, né? O CAL fazer a função de juntar os entes de prefeitura com os profissionais. E eu queria também aqui parabenizar a presença dos alunos, porque é importante que os alunos vejam que a arquitetura não é só trabalhar decoração. A profissão de arquiteto urbanista, eu acho uma das profissões mais nobres, assim, e a gente tem uma gama de trabalho pela frente, e a gente acabou perdendo muitos profissionais para uma área muito restrita de mercado, que é o mercado formal. E aí, esse trabalho de hoje, a gente vai tratar sobre a cidade informal, que as pessoas não querem olhar, né? O município de Vitória, a gente tem a cidade informal, está mais no morro. No nosso município de Linhares, ela está longe da vista da população, que as pessoas de baixa renda ocuparam as beiras de lagoa. Então, é muito importante a gente ver a participação dos alunos, porque a gente vê que a arquitetura é muito mais do que a gente ficar somente no escritório pensando naquela edificação. A gente tem uma profissão ampla para estudar, a gente tem uma gama de trabalho para fazer, e essa lei de 2007 já passou da hora da gente colocar ela em prática, né? Então, agradecer novamente, cumprimentando todos da mesa, e a gente está aqui para ouvir, tá? E estou aqui em nome do prefeito Bruno, me pediu para comparecer, e somos uma secretaria nova, só do ano passado, com 20 anos de atraso, né? O Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem que vir junto com o Estatuto da Cidade de 2001. Então temos muito trabalho pela frente, e novamente agradecer essa excelente iniciativa do CAL, tá? Gente, a gente está passando pelos municípios aqui, vocês estão vendo que aqui o estado inteiro aqui a gente está conseguindo ir desde da Câmara de Vereadores, prefeituras, né, da Grande Vitória, fora da Grande Vitória também, e é muito importante o que o secretário falou, da gente também como arquitetos, a gente acabar se envolvendo um pouquinho com essa questão política mesmo. Querendo ou não, a função do secretário, ela tem uma questão política, e é lá que estão as grandes decisões. Então, ou seja, a hora que você assume um cargo, né, seja no conselho, seja no Instituto de Arquitetos, né, ou na secretaria, ou o que seja, vocês estão vendo que tem secretários, né, municipais que são arquitetos mesmo, que estão batalhando em cima disso para melhoria na qualidade de vida da cidade.
Isso é um avanço para nós como arquitetos, né? Tá à frente dessas ações e dessas decisões também. Então hoje nós vamos ter aqui uma prefeita, arquiteta nova, 32 anos, com uma trajetória brilhante à frente da gestão pública, né? Então vocês vão ter oportunidade de ver isso e ver que são exemplos muito bacanas, né? De como que nosso conhecimento de arquitetas e arquitetos, ele pode gerenciar, né, municípios, né, e dentre outras coisas. Eu só vou destacar aqui 2 convênios bacanas que o CAL fez, não só com a Defesa Civil, Caravaggio do Coronel, né, Giuseppe aqui, que tem sido um colaborador bem bacana para a gente, é um convênio inédito no Brasil, né, o CAL fazer um convênio com a Defesa Civil e com a Defensoria, que eu vou passar a palavra aqui para a Marina, que nos deu uma luz muito forte nessa questão da regularização urbana, né, e que é um convênio também que o CAL fez no ano passado e que, graças a Deus, renovamos, né? Nós temos esse convênio ainda para esse ano e a gente tem muito trabalho pela frente para atender aí diversas famílias. Vou passar aqui a palavra para a Marina. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. A Defensoria fica muito alegre, né, de estar aqui, de ter recebido o convite. Agradeço a Elomar, cumprimento a todos que estão aqui na mesa, a todas e também os presentes. Eu me chamo Marina, sou defensora pública, atuo no Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria. É uma atuação coletiva específica na área de moradia. Então, é uma atuação que tem esse olhar voltado especificamente para as pessoas que são atendidas pela Defensoria, que são pessoas hipossuficientes, em sua maioria hipossuficiência econômica. Então, a ATIS está muito ligada ao nosso trabalho, né? E a gente teve aí a grata surpresa de ser convidada pelo CAL, né, para fazer esse convênio. Era uma ideia que a gente já vinha desenvolvendo há algum tempo e é uma ideia bem legal de fazer plantas para ações de uso capião. Então, explicando rapidamente o nosso trabalho, a gente atende pessoas que passam por alguma situação de conflito fundiário e que têm interesse de fazer a regularização do seu imóvel. E aí o CAL lança alguns editais para escolhas de arquitetos que façam esses levantamentos necessários para que a gente faça a planta e garanta o ajuizamento das ações de uso capião para as pessoas que não teriam condição de arcar com esse serviço. Então, é um projeto que traz uma vertente diferenciada de ATIS, que é uma questão ligada à regularização fundiária. Eu vejo até aqui algumas carinhas de algumas pessoas que trabalham com a gente nesse projeto. A gente conseguiu formar uma equipe maravilhosa e a gente conseguiu conduzir esse projeto de forma coletiva. É um projeto que está atuando hoje especificamente no bairro de Belvedere, Serra. Não sei se algumas pessoas aqui conhecem, né? Mas a gente já conseguiu construir 80 plantas de uso capião e com o novo lançamento esperamos mais 80 plantas